Estamos começando o nosso webinar. Espero que todos estejam conseguindo ouvir bem. E já. Acho que deixa só a Érica terminar de se ajustar ali. Prontinho. Bom, boa noite a todos. Bem-vindos ao webinário. Vamos começar aqui, né? A gente tinha marcado às 7h30 para a gente manter o horário, para todo mundo também estar aqui até muito tarde. Primeiramente, eu queria agradecer as pessoas que estão aqui participando dessa conversa, todos os participantes que entraram, e principalmente as pessoas que se dispuseram a falar aqui, trocar um pouco das experiências, né, o que tem sido feito nas diversas CSAs, sobre os assuntos que a gente vai tratar hoje. Então, obrigado por terem vindo, por terem se disposto a falar. E agradecer também as pessoas que vão ajudar na moderação. Obrigada, Luísa, também por esse apoio aqui. A minha ideia aqui no começo é mais fazer uma breve introdução sobre o que vai ser essa conversa nossa. Desculpa, vocês não estão me ouvindo? Eu vou tentar falar um pouco mais alto. Mas antes de introduzir o que é o webinário, acho que eu vou dar umas orientações básicas sobre o uso da ferramenta, que eu acho que ajuda a gente a levar a reunião. Em primeiro lugar, o Zoom é uma ferramenta que permite que a gente faça um controle das pessoas que estão entrando, para que todo mundo fique no mudo enquanto não estiver falando, mas eu já vou dizer também que se por acaso alguém sem querer tirar do mudo e não estiver falando, eu vou aqui desligar o microfone das pessoas para a gente manter o ambiente em silêncio, para todo mundo se escutar. Então, peço licença para vocês para já fazer esse controle. Quem quiser manter o vídeo pode manter, mas ele deixa a transmissão mais lenta. Então, se alguém tiver com dificuldade de acompanhar o vídeo está lento, a recomendação que a gente faz é desligar o vídeo, facilita ficar só ouvindo. Em alguns momentos a gente vai ter compartilhamento de tela, então os participantes que vão aqui falar vão compartilhar algumas informações com PowerPoint e tal, então esse compartilhamento é feito na tela do Zoom, vocês vão ver diretamente na tela do Zoom, vocês conseguem expandir essa tela para o computador inteiro. O som de quem está escutando, ele é controlado pelo próprio som do seu computador, então se tiver um pouco baixo, tentem olhar o próprio som do computador de vocês, consegue aumentar, isso ajuda também a ouvir melhor. E uma segunda dica é usar o fone de ouvido, então quem tiver fone fica muito mais nítido, tanto a fala quanto a escuta, se você estiver usando fone de ouvido. Então, só recomendações básicas para a gente conseguir seguir esse webinário. E aí, à medida que a gente vai trocando das pessoas que falam, a gente vai mudando o microfone para quem estiver falando, a câmera para quem estiver falando. Isso tudo vai ser moderado por aqui. Já trazendo um pouco também da estrutura do webinário, a gente vai começar com uma breve introdução que eu vou fazer para vocês sobre o motivo da gente estar aqui hoje, por que esse webinário foi promovido, né? Por que a gente construiu esse momento aqui. E na sequência a gente vai ter uma pequena fala de agricultores e coagricultores das CSAs aqui de Brasília sobre essas experiências que estão sendo feitas em cada CSA relacionadas às práticas para lidar com a situação atual em função do coronavírus. Após essas falas iniciais, a gente vai ter, durante as falas, a moderação da Luísa, né, que vai ajudar nessa troca de informações iniciais. E, na sequência, a gente vai abrir para perguntas de quem estiver assistindo, que quiser fazer perguntas para as pessoas que estão aqui falando. Como é que vai funcionar essas perguntas? Eu vou pedir que vocês escrevam no chat as perguntas, então podem escrever ao longo da fala delas, não tem problema. E aí eu e a Leandra aqui vamos estar filtrando essas perguntas e selecionando, pegando as principais, agregando, para que a Luísa possa seguir essa conversa com as pessoas que vão falar a partir das perguntas de vocês. Para quem não é familiarizado com a ferramenta, se você colocar o mouse no meio da tela com a ferramenta aberta, vocês vão ver uma barra no canto inferior, onde vocês conseguem ver um balãozinho escrito chat. Nesse balãozinho, clicando nesse balãozinho, vai aparecer à direita o chat, onde vocês conseguem ver o que todos os participantes estão escrevendo, e vocês podem escrever as perguntas. Na parte inferior de onde está o chat, vocês vão ver que vocês conseguem escolher
se vocês vão mandar a mensagem para todo mundo ou só para uma pessoa em específico. Isso também ajuda a gente não ter conversas muito misturadas, né? Então, se quiser mandar mensagem para alguém específico, pode escolher uma pessoa específica aqui. Então, a orientação básica é essa. Também nessa barra inferior, vocês vão ver à esquerda o botão de microfone. Então, clicando nele, ele fica no mudo ou volta para falar. E à direita dele, o botão de vídeo. Então, para pôr e tirar o vídeo, também é só clicar ali. Acho que esses são os 3 botões mais importantes que vocês vão precisar usar. E as orientações básicas para o webinário. Também vou informar para vocês que o webinário está sendo gravado. A ideia é a gente trabalhar esse material antes da divulgação, mas é bom avisar todo mundo que isso tudo está sendo gravado, no intuito de que essas informações, essas trocas de experiências que estejam aqui, consigam ser compartilhadas com outras pessoas também que não puderam estar aqui hoje. Então, eu espero que tenha dado certo. Olhando aqui no chat, parece que deu certo colocar o fone de ouvido. Então, acho que se tiver muito baixinho, tenta aumentar mais o som, mas vamos seguir, tá bom? Vou começar, então, com uma rápida introdução aqui dos objetivos do webinário. Bom, o contexto que trouxe ao webinário acho que é bem conhecido por todo mundo, né? Desde que iniciou essas preocupações trazidas pela cada vez maior dispersão do coronavírus no mundo e chegando aqui no Brasil, as principais preocupações que foram trazidas são principalmente relacionadas a como evitar a contaminação, como se manter saudável, e logo depois também uma preocupação em como que isso poderia afetar questões sociais e econômicas, né, do Brasil, do mundo, e principalmente localmente, né, em cada região. E aí a CSA se apresenta como um instrumento-chave para a gente lidar com tudo isso, não só porque ela é uma forma de trazer alimentação, né, e a alimentação é a base da nossa saúde, mas também porque essa alimentação vinda por meio de uma CSA, ela traz outros moldes, né, de gestão, que não é simplesmente uma compra, né, não é simplesmente uma venda de um produto e recebimento de um produto, mas ela traz relações de proximidade entre o agricultor e o coagricultor, e essas relações permitem que a gente consiga discutir todas essas questões que são trazidas, impostas pelas novas práticas que a gente precisa fazer por causa do coronavírus, que essas discussões consigam ser feitas no âmbito local e a gente consiga chegar em modelos de gestão, ou modelos de como essa produção vai ser produzida e chegar na gente, nos coagricultores, né, nos consumidores, de uma forma mais segura. E aí, ao longo desses meses, né, que já vem se acontecendo essa nova realidade, diversas CSAs foram incorporando práticas diferentes, buscando informações diferentes. Existem coagricultores que já têm mais proximidade com a área da saúde ou que já têm outras questões de logísticas que também trouxeram informações importantes. Então, as informações acabam ficando e sendo desenvolvidas por cada uma das comunidades que sustentam a agricultura. E a gente entendeu como é importante fazer essa troca para que isso pudesse ser potencializado, né? Por que não trocar entre as comunidades, né? Que uma comunidade pudesse contar para outra o que está fazendo para que essas práticas pudessem ser disseminadas de uma forma mais prática. Então, daí surgiu a ideia da Binário. Então, o nosso intuito é bem uma troca de informações mesmo, trazendo como é que está sendo feito em cada uma das CSAs. Eu vou deixar os participantes, a Luísa fazer essa introdução melhor das pessoas que vão falar no começo, mas depois a gente traz uma abertura maior para quem está ouvindo também poder falar. A ideia é que no fim do nosso webinário a gente deixe os 15 minutos finais para que outras pessoas também possam falar, não só escrever no chat, mas também possam falar e trazer informações importantes que vocês queiram compartilhar. Não falei no começo, mas a nossa ideia é que o webinar tenha no máximo 1h30 de duração, porque também já está de noite e a gente tem um limite de tempo, mas a gente vai moderando isso ao longo da conversa. E aí, só antes de eu passar a fala para a Luísa, eu queria compartilhar com vocês que a gente foi recebendo no grupo de gestão da CSA Brasília, no grupo da rede, né, da CSA Brasília, diversas informações de diversas CSAs de como que estão sendo passadas as informações para os agricultores e coagricultores das novas formas, das novas práticas de distribuição do alimento agora, né, de partilha. E a gente sistematizou isso, colocou numa pasta compartilhada do Google Drive,
que está disponível no site da CSA. Então, se quem tiver curiosidade, quiser acessar materiais de divulgação, ou cards para mandar pelo WhatsApp, ou informações básicas de funcionamento do PC, como é que cada PC, cada ponto de convivência está funcionando, isso está disponibilizado no site da CSA Brasília. Assim que eu passar para a Luísa, eu vou colocar para vocês no... Ah, a Fernanda já colocou, pronto. Então, a Fernanda compartilhou com vocês o link aqui no chat. Então, podem acessar por ali que vocês conseguem pegar essas informações. E à medida que forem vindo outras informações, a gente vai agregando ali também. Na ideia da gente não perder isso, né? Isso poder também ser usado por todas as outras CSAs. Bom, eu fico por aqui então. Convido a Luísa para fazer a abertura e a moderação das primeiras falas. Bom seminário para todo mundo. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo? Qualquer coisa escreve aí. Quem ouvir no vídeo deu um ok. Boa noite. Obrigada, Lê. Obrigada, Betânia, pela apresentação. Bom, foi uma ótima introdução, mas eu acho que para começar mesmo, para a gente não ficar muito tempo, é a pergunta, né, que a gente já até discutiu em cada PC, cada ponto de convivência a gente acabou conversando, cada um deve estar conversando, mas o que a gente quer saber, não só das boas práticas, que é algo que já vem acontecendo, mas é o que mudou. O que com essa quarentena, com essa mudança, né? Tem uns 3 finais de semana aí que tem sido diferente essa busca, pelo menos o meu ponto, eu sou da CSA Cult Vida, pelo menos o meu ponto tá diferente, onde a gente pega o local tá fechado. Então, para começar, acho que pode começar com a Gi, contando um pouco para a gente o que mudou. Bom, então, boa noite, pessoal. Eu sou a Gisele, sou agricultora da CSA da Floresta. E, assim, em relação mudou muita coisa, né, Luísa? Pensando bem, assim, acho que mudou muita coisa. Em relação, a gente já conversou sobre isso internamente com a CSA, né, com os nossos coagricultores, eles estão bem a par, né, da situação. A gente criou um grupo de pessoas, né, que são da área da saúde, para a gente falar sobre, né, criar normas e questões que a gente já tem feito, né, como, por exemplo, higienização das caixas, né, que a gente coloca as hortaliças, né, a higienização da área de lavagem, como que a gente faz a colheita, e como que a gente entrega essa hortaliça, né? Então, assim, a gente melhorou aí e aprimorou essas questões em relação, por exemplo, com acertar a diluição de hipoclorito, quanto de água para quanto de hipoclorito, né? A gente tem feito isso lá na horta, na chácara, né? Os cuidados ao receber, evitar a contaminação de fora, né? Dos insumos que vêm de fora da chácara, né? Então, tudo isso a gente está preocupando na propriedade e até chegar a vocês, né? A dinâmica do ponto mudou, né? Nesse último sábado a gente teve um drive-thru aí de entrega dos nossos orgânicos aí, né? A coleta da CSA da Floresta foi um pouco diferente. E eu acho que a cada entrega, a cada semana, a gente está lidando com uma situação diferente e a gente está tentando acompanhar isso daí, né? Você falou que, por exemplo, sábado passado já mudou alguma coisa em relação a sábado retrasado. Tem sido muito fluida essas mudanças e tá dando para acompanhar essas mudanças também, que não é tão fácil porque envolve uma comunidade, né? Muda uma coisa desde a produção, o transporte, onde a gente pega. Então, você sente assim que as pessoas estão sentindo mais segurança na hora de pegar, tem tido mais procura? Como que tá isso? As pessoas estão inseguras? Ah, sim, com certeza. A questão da segurança alimentar que a gente passa, a compreensão, o olhar, os coagricultores que chegam assim até com lágrimas nos olhos, né?
de agradecer a gente pelo fato de estar apoiando uma comunidade, de estar numa CSA, de fazer parte de uma CSA, né? E relembrando assim o começo da crise do Covid, as pessoas mandavam mensagens para a gente no celular perguntando se ia ter comida, né? Eu acho que a preocupação maior era essa, e aí a gente falava assim, calma, né? A gente, enquanto agricultor, a gente tem um compromisso com a comunidade, né? Outros agricultores com perda de produção vieram até mim perguntando se eu podia, né, vender a produção. Eu falei, olha, não, eu não posso vender essa produção porque eu tenho um compromisso com os nossos coagricultores, né? Então, assim, é uma via de mão dupla, né? O compromisso que vocês têm com a gente também tem para com vocês, né? E isso é muito lindo, assim, a gente fica muito grato por ter o apoio de vocês, né? Essa adaptabilidade também não é fácil, tá? É muita informação, né? E a situação também tem só, qual que é a melhor prática que a gente vai adotar essa semana? Pode ser sacola plástica, então tudo bem, é o que o momento exige, né? Vai ser um drive-thru, tudo bem, é o que o momento exige, né? E aí a gente vai fazendo os encontros, né? Os encontros assim, que não é mais encontro, né? Enfim, as coletas dos orgânicos, e aí, à medida que cada dia vai passando, a gente vai pensando numa melhor forma de se adaptar, né? Gi, até mesmo para a gente não se estender muito, mas você tocou num ponto que eu ia perguntar mesmo, e que eu acho que acaba sendo uma preocupação. Era inicial, a gente ficou mais tranquilo, mas conforme vai mudando, acaba vindo essa dúvida: vai faltar comida? Vai ter? Vai, com certeza vai ter, porque a gente tem um planejamento na CSA, isso é muito bacana, né? A gente faz o planejamento que tem na CSA e a gente faz a programação da quantidade de mudas, né, da quantidade de adubo, da quantidade de semente que a gente vai comprar e vai plantar, né? Então, tudo isso é planejado, de acordo com a quantidade de coagricultores que a gente tem. E aí a gente pode fazer um planejamento de aí 6 meses, um ano, né? O mínimo para a nossa CSA são 6 meses, né? Porque a gente pede para os coagricultores financiarem a produção, porque aí com esse financiamento da produção a gente está garantido, né? E aí a gente entrega um outro alimento. Eu não falo que é só a comida, né? Não é só o físico. A gente está tranquilo na chácara para produzir com mais amor, né? A gente não tem a preocupação de escoar essa produção, de vender, né? Tem que vender na feira, como que eu vou fazer agora? Não, a gente está tranquilo. Então, assim, não é só esse alimento físico que vocês recebem, né? Vocês recebem muito mais, pode ter certeza. E eu, né, em nome de todos os agricultores da CSA, eu agradeço imensamente aí esse apoio, essa rede que cresce, né, que expande a cada dia aí. Agradeço do fundo do meu coração. Depois também vão ter perguntas aqui, aí podem ser direcionadas, né? Ou a gente vê quem vai responder. Aí agora eu queria que a Érica falasse um pouco. A Érica é da CSA Esperança. Queria que ela falasse um pouco o que mudou na visão dela, se apresentasse para a gente. Oi, gente. Eu sou a Érica. Luísa, tudo bem se a Renata falar junto comigo, assim a gente for fazendo um bate-bola? Opa, sim. Aí abre os dois microfones, eu vou fechar o meu. Se eu for intervir, eu abro aqui, tá? Tá, eu fiz um documento aqui e vamos ver se eu consigo abrir. Betânia, você tem o documento aí? Que até eu consegui mexer nisso, eu achei que fosse mais fácil. Bem, a gente... Como é que foi, né? Como é que tem sido, assim, para a gente, assim, igual a Gisele falou, né? Cada semana é uma novidade, né? Uma percepção que a gente tem, um olhar diferente, né? Que a gente vê que é algo que pode melhorar.
Algo que assim a gente sentiu muito foi do cuidado, né, com os nossos agricultores. A CSA Esperança Chácara está localizada no assentamento Zé Alves 3, no Piripau, né, em Planaltina, e eles estão, de certa maneira, isolados lá, né? Então, também a gente foi vendo essa nossa preocupação foi um pouco isso, né? Também como que a vinda deles, né, poderia, de certa forma, acho que está na última página, B, aí que está aparecendo. Então, também a gente montou, né, um esquema onde que aí tá. Essa foi uma primeira mudança, né, que a gente teve, que foi a gente acabou ampliando o tempo do ponto um pouco para muito focado em evitar aglomeração, né? A gente então as pessoas elas vão chegando uma a uma para que né, o nosso ponto acho que pode até mostrar a próxima uma foto que tem assim de um ponto em dia normal. Aqui é a limpeza, né? Acho que um desafio. Eu vinha conversando isso com a Gisele essa semana também, que como é desafiador, né? A gente está na rua, né? E ter que adaptar esses espaços, assim, que são espaços abertos, para essa realidade de higienização, né? Dessa necessidade, assim, dessa higienização constante. Né? Então, a gente tem feito mesmo um movimento de limpar tudo, limpar o chão, fica toda hora limpando. Aí pode mostrar o próximo, ver. Então, como eu estava falando das coisas da aglomeração, né? Então, essa foto mais à esquerda é uma foto nossa, assim, num dia bem normal. O nosso ponto é numa padaria, então são 28 cotas e a gente tem um tempo de ponto bem curtinho, justamente para que a gente fique muito junto, né? Para que todo mundo realmente se encontre nesse momento. E aí, agora a gente, né, tá com para evitar essa aglomeração, a gente tem feito mesmo um esquema de aumentar o tempo. E aí agora para a próxima semana a gente já está vendo também como que é essa questão de aumentar o tempo, se na verdade não era melhor diminuir o tempo, né, para poder ter um tempo menor, né, de exposição, tanto do nosso agricultor quanto das pessoas que estão apoiando. Então, acho que é um desafio, né? Essa adaptação constante tem que ser tudo pensado muito rápido, né? E as ações têm que ser muito eficazes, mas como é um momento de muita surpresa, né? Cada hora a gente vai se reinventando. Essa foto aí da direita, é assim, como a gente organizou, né? Um fluxo no ponto. Você quer falar, Rê? Pode ir seguindo, aí eu te complemento depois. A gente fez na primeira semana e foi até interessante, assim, porque na primeira semana mesmo, né, a gente teve um ponto no dia 14, no dia 15 saiu o decreto, no dia 14 estava todo mundo ainda meio assim, né, o que está acontecendo, o que está rolando, algumas pessoas chegaram no ponto meio sem abraçar e tal, mas a gente ainda estava num funcionamento, digamos assim, normal. E na semana seguinte foi assim, né? O decreto já tinha saído e a gente, nossa, como é que a gente se adapta e tal. E no final, nos 2 últimos finais de semana, foi isso. Nos 2 últimos sábados a gente conseguiu criar um fluxo, né? Das pessoas não passarem perto dos alimentos, né? Da gente não, né? Não passar perto, não falar, não ir pegar, né? Porque essa é o fluxo normal, né? Então, como a Gisele falou, esse sistema drive-thru, assim, né? Que a pessoa só vai pegar, né? Em que ela não exercita não coloca a ação dela, né? Em CSA, assim, acho que não colocar a sua ação nesse movimento de CSA é algo que falta, né? Porque a CSA ela é esse nosso empenho pessoal em prol né, de outra coisa, né? Do alimento, das pessoas, né? De tudo isso que a gente acredita. Mas assim, foi bem, acho que Você quer falar um pouco, Rê, das mensagens que o pessoal mandou, assim, em relação ao ponto?
posso falar. Antes da Rê falar, só um minutinho para se não ficar muito para trás. Você falou, Érica, sobre não saber se amplia o tempo ou diminui o tempo, né, de exposição, que não sabe o que fazer. Quando a gente conversou na sexta-feira, né, que a gente falou que tá difícil chegar, é isso, até porque as coisas são fluidas, até as recomendações que vêm de cima, de Organização Mundial da Saúde, tem mudado, né, que o nosso objetivo tem sido, é difícil saber qual é o certo, é melhor mais tempo para todo mundo, para dar uma espaçada, é melhor menos tempo para expor menos. Eu acho que a preocupação é super válida, mas é isso, tá todo mundo tentando descobrir, com o objetivo em comum de fazer o melhor, de acertar. Eu acredito que seja isso mesmo. A nossa, por exemplo, a gente diminuiu um pouquinho o tempo, mas essa ideia também é boa, de aumentar. Assim, não chega 2, 3 pessoas de uma vez. Acho que só que não tem mesmo certo e um errado nesse momento. Tem o que parece mais sensato, mas aí só queria complementar isso. Pode falar, Rê. Legal. Vou me apresentar, então. Eu sou Renata Gatti, também co-agricultora da CSA Esperança. Eu acho assim, inicialmente, colocar aqui para a gente é exatamente isso que você colocou, Luiz, aí, que o pessoal colocou antes, né? É tudo muito novo e para a gente também é desafiador no sentido de ter essa questão que a Érica colocou, que a gente está acostumado à interação, né? Então, a exigência desse momento de ter esse cuidado maior, de diminuir a interação é bastante difícil para a gente. Então, assim, é uma questão que surgiu muito na comunidade, assim. Então, todos esses protocolos que a gente vem adotando, né, nessas 2 últimas semanas, então, isso está sendo muito adaptativo, assim, a cada semana a gente avalia o que deu certo, o que não deu certo, surgem outras ideias, vai adaptando, então acho que a coisa da adaptação é o que tem ficado mais evidente, assim, né? E o cuidado. Então, acho que a gente percebe que está todo mundo na mesma sintonia do cuidado um com o outro, ainda que a gente não esteja podendo interagir e se tocar, que é muito natural e é como a gente né? A gente se toca de outras maneiras, né? A gente se abraça de outras maneiras e acho que esse cuidado, isso tem surgido muito nesse momento. Então, acho que o pessoal tem recebido muito bem todas essas medidas, a necessidade de ajustes na conduta e tem colaborado muito, assim. Então, esse processo está sendo construído muito de uma forma muito próxima, né? Entre os membros da comunidade. Eu vou seguir para o outro item, que eu acho que era um pouco nessa linha, assim. Então, a exigência desse momento tem trazido essa necessidade de adaptação, de cuidados, cuidado um com o outro, cuidado com o alimento, cuidado com como a gente lida com tudo isso, né? A Gisele colocou hoje o cuidado que a gente faz lá na produção, no transporte, no ponto, o que o pessoal faz depois em casa. Então, assim, é tudo muito novo, a gente tem mais dúvidas do que respostas, mas eu acho que o que é mais interessante nesse momento é que está todo mundo se ajudando e se apoiando nesse processo. Então, a gente a gente tem tentado, né, colaborar junto com os agricultores e implementar novas medidas, como a higienização da carretinha que traz o material, os alimentos para o ponto de convívio, da lona e das caixas com água sanitária. A gente tem um casal de agricultores, então a gente tem orientado para que eles estejam um só no PC. A Elisângela, nossa querida agricultora, tem ficado em casa, também é do grupo de risco, então esse é um cuidado maior, né? Eu acho que esse é um ponto que, assim, tem uma preocupação com dos agricultores em que os alimentos não venham a ser contaminados, mas também da gente não ser um foco de contaminação para o agricultor. Então, eu acho que esse é um outro ponto
bastante preocupante que a gente tem adotado medidas para isso também. E aí eu acho que para finalizar, e aí a Erika vai me complementando, eu acho que o ponto é que, assim, ainda que tenham todas essas dificuldades, essa necessidade de adaptação, o que a gente percebe é que a comunidade tem ficado bastante unida, compartilhando seus medos, preocupações e soluções também. A gente cresceu muito o número de receitas que têm sido compartilhadas no âmbito da comunidade, as interações pelas redes sociais, que é o que a gente tem podido fazer. E a gente tem descoberto também talentos, né? Então, assim, tem coisas que a gente nem sabia dos colegas ali, e esse momento as coisas vão aflorando. Então, assim, eu acho que esse é um momento de aprendizado e também de fortalecimento do que é ser CSA, né? Do que é ser a comunidade. Eu achei super bem colocado isso em relação à comunidade mesmo, porque a gente acaba experimentando outras formas nesse momento separados, outras formas de não estarmos, talvez pessoas que não se falavam ali no grupo por algum motivo, que por falta de tempo agora tem compartilhado receitas, tem acontecido isso mesmo, tem o que mudou para o bom também, o bom do ruim, se é que a gente pode ter um olhar um pouco positivo. Eu vi aqui no chat a Mani, que vai falar um pouco também dessa área da saúde, já até convidou para uma reflexão, depois que vocês terminarem, meninas, a apresentação de vocês, desse ponto de falar de aumentar o tempo que os agricultores se expõem, aumentar o tempo, talvez aumente o tempo que os agricultores se expõem. Então, talvez todo mundo combinar antes, né? Cada um iria num horário, vamos gastar 5 minutinhos aí para pegar, se organizar. E chegou, pegou a vontade de conversar, ainda mais que todo mundo está em casa há um tempão, né? Quando vê alguém é grande, mas se organizar direitinho, talvez fazer um fluxo um pouco mais rápido, para todo mundo se expor menos. Aí acho que a Mani pode falar um pouquinho mais para a gente sobre isso, mas ela já pode falar agora? Vocês querem complementar alguma coisa, Érica? Não, acho que tá, já falamos bastante, acho que a gente já trouxe bastante da realidade que a gente está vivendo. E assim, estamos nesse momento, né, de reflexão justamente em relação a isso, né? A gente tá vendo agora essa questão do tempo, né, do ponto e também de como que a gente vai fazer essa questão, assim, isso, né, conversar não pode, assim, a gente até colocou isso, foi bem claro, assim, que não pode ter convivência mais no ponto, né, isso foi até uma questão que a gente fez uma reflexão interna, né, que o ponto de convivência agora vai ser realmente um ponto de entrega até que a configuração mudasse, mas agora a gente está olhando um pouco como que a gente vai fazer a entrega, né, com as sacolas retornáveis, sacola plástica, e essa semana estamos revisitando, assim, a prática para a próxima semana. Eu acho que esse momento, esse webinário, principalmente, é para falar, apresentar o que mudou, mas não como uma receita também. Ó, estou aqui, sou de tal, CSA, o que mudou aqui é isso. É o caminho para a gente descobrir juntas, porque tá todo mundo, como eu havia falado com vocês na sexta-feira também, que a gente falou, nossa, não tem receita para isso. Vai limpar, higienizar o alimento de tal forma. Dúvidas sempre tiveram, e agora a gente tem mais ainda. E como repórter de saúde, que eu venho entrevistando diversos especialistas há 2 meses, desde que tudo começou, entre eles, de 2 meses para cá, muita coisa mudou. Infectologistas, assim, não por ir descobrindo aos poucos. Então, a gente também está nesse caminho com o objetivo final de ter o melhor resultado para todo mundo, com segurança. Aí a Mani pode falar um pouco para a gente também dessa parte da saúde, o que... Dúvidas são muitas. Receita certa, acho que ninguém ainda tem, mas o que tem para nos tranquilizar, principalmente depois que pega, a gente falou um pouco o que mudou desde a produção, o trajeto e peguei, mas e daí para minha casa? Cada um, como será depois no final, se quiser fazer alguma pergunta, os coagricultores, o que eu faço do ponto para casa para me manter em segurança também?
Acho que pode... Eu não sei abrir o microfone, Mani. Oi. Boa noite. Oi? Estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo ninguém. Ok, é assim Mani, mesmo, né? Oi, estou te ouvindo. tá bom. Então, boa noite, obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui. É muito bom poder compartilhar, ouvir, né? Eu sou co-agricultora da CSA da Floresta, né? A Gisele, minha parceira, né? E eu sou enfermeira, sou professora da Universidade de Brasília, do campus de Ceilândia. Então, eu acho que a minha contribuição pode ser nesse sentido, assim, de a gente conversar um pouco sobre que medidas que podem ser interessantes de ser adotadas, trazer alguma atualização de como as coisas estão, né? Não sobre tudo, lógico, porque a gente já conversou que é muito difícil, né, a gente acompanhar e há falta de informações também técnicas sobre coronavírus, né, há dúvidas que ainda não foram respondidas, mas acho que eu posso contribuir nesse sentido, né, então eu estou aberta a perguntas e em relação ao que a Luísa, né, comentou, né, o que a gente faz quando a gente pega o alimento, né, então a gente montou uma comissão, como a Gisele falou, Gisele e Aleixo montaram a comissão na nossa CSA, para a gente analisar tudo o que a gente poderia fazer e para dar um suporte também para eles, né? Assim, em algumas coisas mais específicas. E aí eles descreveram todo o processo, a gente conversou e a gente concluiu que a maioria das práticas que eles já adotaram eram práticas que já nos protegem, né? As boas práticas, né, na produção, elas vão nos proteger, né, de doenças infecto-contagiosas. Então, a adoção delas, ela deveria ser uma regra sempre, né? Então, para quem ainda não conseguiu se apropriar disso, porque é um processo, né? É interessante se apropriar, porque aí é bacana, porque tendo alguma outra epidemia, ou enfim, né? Então, assim, não, nós adotamos boas práticas, nós estamos, em geral, protegidos, né? E a partir do momento que a gente pega o alimento, aí a gente precisa tomar alguns cuidados, aí não é mais com o agricultor, né? Aí é responsabilidade de cada um. E isso é muito importante, porque tem sido enfatizadas os cuidados com etiqueta respiratória, a proximidade entre as pessoas, e pode ser difícil pensar o que fazer com o alimento, né? Então a gente conversou um pouco sobre isso e fez, como a Gisele falou, uma atualização em relação às diluições de hipoclorito, principalmente em relação a qual diluição é eficaz contra coronavírus e que também a concentração o mais diluído possível no sentido de proteger quem está usando, né? Porque o hipoclorito, ele tem uma toxicidade, né? Se inalado. Então, a gente conseguiu fazer uma atualização que eu considero boa em relação à diluição do hipoclorito para usar em superfícies, que pode ser usada nos nossos lares e pelos agricultores. E temos uma diluição aí, uma sugestão de diluição para os alimentos crus, que serão consumidos crus, né? E aí a gente trabalhou também, conversou a diferença entre limpeza e desinfecção, né? Elas são atitudes que se complementam tecnicamente, né? A limpeza é água e sabão, detergente, e a desinfecção aí a gente usa alguns produtos como álcool 70 e hipoclorito, né? E aí a gente conversou um pouco sobre isso, que eu posso falar mais se vocês tiverem interesse depois, né? E as práticas na casa a gente tem que ter disciplina, então o contágio com o coronavírus, ele é basicamente por via aérea, né? Então é pelo ar. Mas é como se fosse um carimbo, acho que todo mundo viu várias posts, né? Então, assim, se eu exalo, estou falando aqui, eu estou exalando o coronavírus por gotículas, né? Essa gotícula cai na superfície e se eu tocar a superfície contaminada, é como se fosse um carimbo, eu pego ele para cá, para minha mão, né? E se eu levo para a boca, nariz ou olho, mucosa absorve, eu me contamino. Então, não é que eu vou me contaminar
com alimentos, né? Diferente, por exemplo, de uma doença como a cólera, que eu estava conversando hoje à tarde com a Gisele, né? Cólera é uma doença, por exemplo, que a gente sabe que a gente se contamina por alimento, né? Por esgoto contaminado, enfim. Mas o coronavírus tem essa possibilidade de o alimento estar contaminado, a bancada da minha cozinha está contaminada, a minha mão está contaminada, porque eu mesma me contaminei, né? E não lavei a mão, e aí a gente contaminar esse alimento. Então, o alimento pode ser contaminado na nossa casa, no transporte, né? E aí a gente precisa ter os cuidados de higiene, os básicos, assim, né? Limpar a bancada, lavar esse alimento, higienizar esse alimento antes de preparar, né? Então, a batata a gente lava, né? Lava, escova ela com água e sabão e água corrente e guarda lavada, né? E aí, reforçando que o coronavírus, ele permanece viável em superfícies por dias, né? Então, não adianta eu trazer de fora e deixar em quarentena o alimento. Vou deixar parado 48 horas, 24 horas na minha casa. Isso não vai me livrar da contaminação, né? Porque ele permanece dias em superfícies. Então, é muito importante, quando a gente traz qualquer coisa para nossa casa, a gente fazer a limpeza e a desinfecção dos alimentos antes de guardar, né? Antes de armazenar. E dispensar as sacolas, né? Se não puder deixar em quarentena aí de pelo menos 15 dias, sacolinha plástica, sacola reutilizável, fazer higiene e desinfecção com hipoclorito, ajuda, né? Mas tem que limpar tudo, né? E aí eu fico aberta, se tiverem mais, acho que eu já falei bastante, né? Se tiverem mais questões em relação a isso que eu falei, interesse que a gente fale mais, a gente pode desdobrar essas coisas que eu falei e eu posso falar um pouco mais, tá? Obrigada. Nossa, você falou muitas coisas e eu já fiquei cheia de dúvidas. Eu quero saber, assim, eu nem sabia a diferença da limpeza e desinfecção. Não sei se é a dúvida de todo mundo aí, mas eu fiquei super interessada. E só lembrando, todo mundo que está assistindo, a gente vai abrir para perguntas, para todo mundo responder que está participando. Escreve as perguntas no chat aqui do lado. A Lê falou com mais propriedade, explicou como abrir o chat, escrever a pergunta. Eu não tenho tanta propriedade aí para explicar, não. Mas a gente vai receber perguntas também. E eu acho que uma primeira que eu quero fazer é essa diferença, então, da desinfecção e da limpeza. E outra coisa, chegou em casa, então tem que higienizar já para guardar. Não tem essa de colocar na geladeira, gelado, não tem isso. Não, ele adora frio. Tá? Coronavírus a 4 graus, que é a temperatura da geladeira, ele permanece viável, feliz e contente, pronto para dar uma doença em alguém por 28 dias, tá? Assim, vou procurar trazer o máximo de informações de artigos científicos, de pesquisas, para ficar bem rico, mas isso, tá? 28 dias viável em 4 graus, que é a temperatura da geladeira. Então, se você colocar seu alimento sem higienizar na geladeira, você está dando para o coronavírus um ambiente fantástico para ele ficar lá, bem feliz e viável, tá? Você está conservando o coronavírus. Então, eu acho super importante, claro, todos os alimentos, né, independente de onde vem o seu alimento, mas nós que estamos em uma CSA, estão preocupados com de onde vem o meu alimento, acho que principalmente é saber como higienizar esse alimento, mais que todo mundo aí que está preocupado em ir a um supermercado. Nós fazemos parte dessa comunidade, eu acho que tem que ficar bem claro mesmo a diferença da desinfecção e da limpezinha aí. Bom, os conceitos de desinfecção e limpeza a gente usa bastante na questão hospitalar e de assistência à saúde. E eu sou enfermeira, não tem jeito, né? A minha fala... Então, eu não sou da área da nutrição. Se tiver alguma nutricionista, talvez pudesse nos ajudar em relação aos termos técnicos bem para alimento, tá? Talvez sejam nomes diferentes, mas de qualquer forma, quando a gente pensa no nosso calçado, na nossa sacola retornável, na nossa mão, né, que a gente vai só lavar com água e sabão que já tá bom, né? Não precisa do álcool 70 depois se lavar, enfim. Mas quando a gente pensa na superfície da nossa bancada da cozinha, onde a gente vai cozinhar, onde a gente vai fazer uma salada, vai comer folhas cruas, né?
a gente precisa limpar. Então, superfície, a gente sempre limpa primeiro com água e sabão. O que é a limpeza? A limpeza, ela é um processo que a gente diz que elimina 99,9% dos micro-organismos. É aquilo que está lá no rótulo do detergente mesmo. Elimina 99,99% dos germes. É verdade, eu sempre falo para os meus alunos, é verdade. Porque se eu fizer uma boa limpeza com água e sabão e detergente, eu consigo tirar grande parte da matéria orgânica e da carga de micro-organismos. Aí a limpeza é normal, como a gente faz, só que quando a gente pensa numa questão mais técnica de proteção mesmo, a gente sempre orienta a fazer ela não multidirecional, né? A gente faz aquela limpeza. Não, a gente faz no rodinho, né? A gente faz a limpeza sempre para uma direção. Então, digamos, a bancada da minha cozinha, né? Eu vou fazer ela na direção. Posso passar o sabão, a técnica de passagem de sabão, né? Mas sempre unidirecional para tirar a sujidade. Porque se eu fizer multidirecional, eu espalho e não tiro. E aí, depois, enxágua. Então, parece ser um pouco chato no começo, mas quando a gente adota isso, é igual a técnica de lavagem de mãos. A gente faz isso com muita tranquilidade. Então, essa é uma limpeza. Então, se a pessoa falar assim, eu não quero usar produto desinfetante, álcool, hipoclorito, eu quero só tentar ficar no mais natural. Então, água e sabão ou detergente. A desinfecção, ela consegue eliminar boa parte dos micro-organismos. Ela não elimina 100% dos micro-organismos, mas ela elimina boa parte. Ainda ficam algumas bactérias, mas aí seria esterilização e a gente não precisa viver num mundo estéril, né? A desinfecção elimina, então, boa parte dos micro-organismos. E para nós, nesse momento, interessa a desinfecção para tentar eliminar possíveis cargas de coronavírus que a gente esteja trazendo para a nossa casa, né? Então, nesse sentido. Então, quem quiser, né, ter superfícies mais protegidas, né, ter uma cozinha mais protegida, pode fazer essa desinfecção com a solução de hipoclorito, que a gente pode dar depois a diluição, a receitinha, né? E usar um borrifador, um pano embebido na solução e também passar um pano com água sanitária. É isso. E aí a gente tem aí uma segurança, né? A gente procurou, tem uns 15 dias, e a gente encontrou aí a diluição certinha que realmente elimina coronavírus humano. Não tem estudos ainda com o coronavírus modificado, o novo coronavírus, mas a gente conseguiu consultar estudos que estudaram o coronavírus e a gente chegou na concentração certinho que elimina coronavírus, então a gente tem uma segurança. Para aquelas superfícies que eu não consigo lavar com água e sabão, por exemplo, a minha sacola retornável que vem do mercado, eu quero aproveitar. Então, a recomendação é passar a solução do hipoclorito, né? E se tiver matéria orgânica ou alguma sujidade aparente, a gente sempre tem que tirar. Por quê? Porque o hipoclorito ele é inativado na presença de matéria orgânica. Ela inativa a ação do cloro, do hipoclorito. Então, a gente precisa usar ele em superfícies limpas, tá? Isso é importante. Não dá para passar ele em cima da sujeira e achar que ele vai ser eficaz. Ele não vai ser eficaz. Sim, nossa, muito obrigada. A gente tem mais algumas perguntas, mas eu acho que a gente pontuou aí. Começamos falando o que mudou. As coagricultoras, agricultoras falaram muito bem o que mudou desde a produção, o que mudou na hora de pegar. Você falou aí quando eu levei para casa. Eu acho que a gente tem uma nutricionista aqui, a Ju, que é da Flor de Lótus, que ela podia falar então agora, não só nesse momento, né, mas a importância desses alimentos. Todo mundo que participa aqui da CSA deve ter recebido o vídeo da Valéria Pascoal, a nutricionista, e a Ju acho que pode complementar alguma coisa, a importância desses alimentos. Eu não estou conseguindo ver a Ju aqui para ver se o microfone dela está aberto, se ela ainda está aqui, porque ela vai ter acho que logo ela tem que sair. Mas nesse momento, eu não estou conseguindo ver a chave. Estou aqui. E achei, estava na minha frente. A importância, né, como a gente até falou, a Mani explicou tudo aí, como higienizar. Eu ia até te perguntar como nutricionista, cheguei em casa com um alimento, o que eu faço? Como higienizar? Acho que é bom ela falar, porque eu posso ter errado alguma coisa, né?
Agora complementa e fala aí a importância também desses alimentos que a gente está trazendo, cheio de micro e macronutrientes para casa. Você que vai explicar para a gente a importância de manter a alimentação. Inclusive, nesse momento, eu fiz várias matérias sobre o que está todo mundo comendo desesperadamente em casa e pedindo as promoções do iFood, a pizza, que é legal também, mas onde entra esses alimentos cheios de micro e macronutrientes para a gente. Oi, gente, boa noite. Não, Mani, você falou super maravilhosa, assim, super importante, né, esse olhar, né, para esse cuidado, né, do como receber, da parte de higienização, desinfecção, porque é pouco falado ou as pessoas às vezes não estão tão abertas a entender essas diferenças. Então, na verdade, eu acho que você como enfermeira aumenta ainda mais assim esse olhar cuidadoso e amoroso na importância dessas etapas, né? E aí, como foi muito bem colocado, bem explicado, estão todos os links, aí eu vou trazer então à luz a importância maior ainda, assim, da qualidade desse alimento que a gente tem vindo de uma CSA, né? Lá na Flor de Lótus, a gente passou num momento agora, né, de mudanças também, né? Alguns coagricultores, né, por questões de instabilidade financeira, pediram para sair, a gente conseguiu articular como comunidade para ajudar. E aí, o reforço da fala é o que eu vou falar agora, né? Que mais do que nunca, esse alimento que vem, né, direto de um agricultor, do qual a gente conhece o procedimento, que não tem eu esqueci o termo técnico, né, que é aquela pessoa que faz a comercialização. A gente pula várias etapas, por exemplo, do que o alimento que está no supermercado e que passou por transporte, passou por uma série de coisas, né? Então, o alimento da CSA ele é um alimento extremamente limpo, né? E eu aprendi essa fala com a Érica, assim, além de tudo isso, ele é orgânico, né? Atravessador, perfeito, obrigada. Além de tudo, vem com o alimento orgânico, porque nesse momento em que as pessoas estão vibrando medo, estão assustadas, né? Cada momento é uma nova informação. Então, todo esse carinho que vem, toda essa energia que vem, mesmo a gente não podendo estar tendo o convívio do PC, né? A gente sente nos olhares essa segurança, né? Eu estou acompanhando lá o Robinho e a Nena nesses dias para dar o apoio à distância, né? E com todos os cuidados de luva, de álcool, de que boa, enfim. E o quanto que as pessoas estão se sentindo seguras, né? Porque esse alimento, a gente sabe da procedência, a gente sabe que não tem atravessador, a gente sabe do cuidado que os agricultores estão tendo, né? E a assistência com relação à higienização, desinfecção, né? Esse cuidado que mesmo tipo, utilizando plástico que não faz parte, né? Mas que nesse momento ele tem essa importância. Então, é essencial, assim, mais do que nunca agora, a gente valorizar e incentivar essa tecnologia social que traz esse alimento digno dessa amplitude de formas, né? Então, eu brinco que são os micronutrientes invisíveis, né? Porque o amor, o carinho, o afeto, a compaixão, um olhar, tudo isso é extremamente nutridor e é muito importante. Então, assim, esse senso de comunidade, né? De autocuidado mesmo, todo mundo no isolamento, né? A gente teve uma diminuição significativa das pessoas circulando, a gente também teve que mudar o lugar, mas a gente sente, né, essa empatia ainda, esse carinho, e isso tudo nutre, gente, essas matérias invisíveis, essas energias, elas são muito importantes, porque quando a gente vibra no medo, na preocupação, naturalmente o sistema imunológico ele dá uma baixada, né, porque são outros hormônios que passam a circular, né, e a gente fica mais susceptível, às vezes, a um descuido. Então, quando a gente vê todo esse carinho, todo esse cuidado, todo mundo fazendo a sua parte, desde a hora do recebimento, até quando a Mani bem colocou, quando chega em casa, os cuidados importantes, né? Então, tudo isso é muito essencial. Então, esse alimento vindo da CSA, ele é riquíssimo em micro e macronutrientes e nesses que eu chamo de nutrientes invisíveis, né? Que eles carregam todo esse apoio também, né? Então, é muito importante esse alimento que vem. Fora, assim, né? Tenho percebido, pelo menos nas duas CSAs que eu estou auxiliando, que é a Flor de Lótus e a Frutos da Alegria, um cuidado também dos agricultores em verificar se esses alimentos são bons para a imunidade, essa troca de receitas, né? Esses autocuidados que a gente passa também ter no fato de ser uma comunidade, né? Na verdade, eles afloram mais, né?
Então, tudo isso é muito importante, a valorização desses alimentos, como não são salvadores, mas eles ajudam muito na questão do cuidado, né, da prevenção, né, em quem está bem se manter bem, né, e, enfim, a utilização desse alimento também nesse suporte imunológico, né, que ela não resolve todos os problemas, mas ela, sem dúvida nenhuma, ela alicerça bem e auxilia, né? Tudo é multifatorial, então junta com as boas práticas, né? Para o cuidado, né? Com as superfícies e com a higienização e desinfecção, né? Então, tudo isso a gente vai gerando esses apoios, esses links, e assim, dessa forma, vai lidando com esse desconhecido, que a cada semana é uma nova informação, né? É um novo cuidado. E eu vejo o quanto que, mais do que nunca, as CSAs agora estão num momento, assim, super importante na saúde das pessoas, assim. E isso, inclusive, tem sido motivo de novos coagricultores estarem entrando também, né? Além desse olhar de preocupação com a saúde, entendendo a importância desse coletivo, né? E esse cuidado também com o agricultor, né? Que sai de lá da terra dele, né? Dessa zona rural, para vir para cá com tanto carinho. Mesmo a gente não podendo abraçar, isso faz muita falta. Mas a gente vai fazendo esses abraços energéticos, assim, esses olhares acalentadores, né? Espero que eu tenha contribuído, assim, no... Acho que complementou bastante. E eu não consegui ficar acompanhando aqui. Se tem alguma pergunta, se vocês querem aproveitar aí as meninas da área da saúde para fazer perguntas a respeito de armazenamento desses alimentos. Aí eu não sei, Lê, como faz com as perguntas aqui? Tem alguma... As perguntas que foram sendo feitas, a Mani, a Luísa, a Juliana já foram respondendo. Então, eu acho que se alguém tiver mais alguma pergunta, eu acho que vamos tentar ir moderando pela fala mesmo. Pode abrir seu microfone e fazer a pergunta. E aí eu até deixo o convite para quem quiser também trazer informações, né? Olha, na minha CSA estou fazendo diferente, estou fazendo desse jeito ou daquele, ou sugerir práticas, acho que seria interessante também, né? Sim, então quem quiser pode abrir o microfone e falar? Sim, perfeito. Quiser complementar alguma coisa, alguém de alguma outra. Tem aqui da Flor de Lótus, de todas de Brasília estão aqui? Não, né? Eu acho que queria até deixar um convite, Luísa e Bethânia e Leandra, para que no chat o pessoal vá colocando assim o seu nome e a sua CSA, né? Acho que para a gente fazer tipo uma listinha de presença, né? Das CSAs que estão aqui participando. Sim. Eu queria só assim falar uma percepção que eu tô tendo, né? Puxando assim o gancho da fala da Juliana. Em relação a essa questão assim, da procura, né, pela CSA. A gente tem um grupo, né, de WhatsApp da CSA Brasília e é até um convite assim, que eu deixo para o pessoal, né, agricultor e coagricultor aqui de Brasília. Ele é um grupo aberto, quem quiser participar, me dá um oizinho, né, que a gente coloca lá no grupo. E algumas pessoas, assim, de algumas CSAs foram comentando, né, desse aumento da procura na CSA Esperança. A gente também teve um aumento da procura, né, por cotas e tal. E aí, até recuperando um pouco a fala da Gisele lá no começo, algo que quando eu fui lendo essas mensagens, me veio, assim, muito forte como a cultura da abundância ela é potente, né? Como na cultura assim, como que a cultura da escassez leva as pessoas à cultura da abundância, né? Porque como a CSA ela é esse sistema, né, super bem planejado, em que, né, você tá ali firme, né? Aquele alimento é seu, né? Você não está competindo ele com ninguém, né? Ele é feito, né? Ele tá ali para você. Realmente as pessoas, né, assim, não sei se consciente ou inconscientemente, né, elas realmente acessaram esse lugar, assim, né, para mim foi um ponto que me chamou a atenção. Eu falei, nossa, as pessoas, né, estão vendo que há um sistema em que o alimento está garantido, né, que a abundância ela está
ela está existindo mesmo dentro de um sistema que está em colapso, né? Foi super bem colocado, mesmo que a Gi já tinha falado lá no começo, né? Que muita gente se preocupou, e é o que a gente viu no mundo inteiro, né? A preocupação, vai faltar comida, as pessoas nos mercados com medo de faltar o alimento, e ter essa segurança de todo sábado o nosso alimento vem de um lugar seguro, e agora compartilhando mesmo como é todo esse processo, como está seguro desde onde sai o trajeto, onde a gente pega, contando aí com as informações agora da Mani e da Ju para manutenção. Eu confesso que algumas coisas foram novidades para mim nesse processo de limpeza, de armazenamento. Foi muito, achei muito bem colocado, mesmo eu que leio toda hora. Tiveram muitas coisas aí que eu vou tomar mais cuidado. Acho que foi muito bem colocado. E eu pude ver nos 2 últimos sábados, pessoas que passavam, porque é ao lado de uma padaria, e se interessavam mesmo, viam ali entregando uma cesta cheia de produtos, o que era aquilo, achavam que era só comprar. Acredito que a partir de agora vai ter uma procura maior mesmo. Já estava tendo, já é um movimento que vem crescendo, mas eu acredito que vai ser maior agora. Deixa eu ver Luísa, e eu quero acrescentar, né, uma outra questão, assim, que chegou até a gente, né, sobre os caminhoneiros, se eles pararem de trazer alimentos para a gente, né, e aí a gente tem a questão dos complementares também, que não são alimentos que a gente produz, por exemplo, eu produzo hortaliça, né, e aí a gente tem outros produtores na CSA da Floresta, né, que oferecem para a gente, tem o feijão, queijo, frango, café, né? Então eu brinquei, falei assim, olha só, você não consegue passar com mandioca, café e feijão, assim, né? Pensando numa situação, num caos extremo. Então, assim, até ovo, né? Tem ovo também. Então, esse mínimo, a gente está garantido, né? Então, cara, a gente tem tudo nas mãos, digamos assim, na comida, né? A gente come aí no mínimo 3 vezes ao dia, então a gente está seguro nesse sentido, né? E apoiar uma CSA é muito bacana, né? Pensando por esse lado também, que não só a gente, o agricultor, mas vocês também têm essa segurança alimentar, né? Sim, e me surgiu uma outra dúvida agora, Gi. Eu não sei se você não pode responder por todo mundo, mas e se começar a aumentar essa procura, tem como atender essa demanda? Muita gente começar a querer entrar agora nas CSAs? Como vai ser? Então, eu acredito que cada CSA ela se organiza de uma forma, né? E aí a gente tem um limite, né? Pelo menos assim, em relação à nossa produção, né? A gente faz esse controle aqui e a gente tem um limite, sim, né? Até com alguns coagricultores, por exemplo, tem as formas das cotas, né, e tal. E aí o pessoal falou, não, durante a quarentena a gente trabalha com 2 modelos, por exemplo, né? A cota inteira, a mensal e a meia cota, né? Que a pessoa pega a cada 15 dias. Então, assim, o pessoal mudou e claro que sendo da CSA, digamos que vai ter uma prioridade para quem apoiou, né? Para quem apoia, para quem está com a gente, né? Outros pessoas que já foram coagricultoras retornaram. Isso foi muito bacana, fiquei muito feliz mesmo, né? Então, assim, tem um limite, sim, a gente acaba que não consegue atender indefinidamente, né? E aí cada CSA vai se organizar, né? De acordo com aquele limite de produção que o agricultor tem, né? A gente sabe que são alimentos diversos, né? Então, às vezes, porventura, tinha um alimento que ia perder ali no campo, ou não ia ser compartilhado com a comunidade, porque tem a questão do excedente que a gente leva para vocês no ponto de encontro, e aí vocês retiram, pegam lá, né, a mais. Enfim, então, assim, a comunidade está dando conta de suprir, de consumir esse alimento, digamos assim, então a gente vai ter cotas aí até nesse sentido, mas tem um limite sim, Luísa.
Sim, eu acho importante colocar isso agora, porque pelo pouco que eu pude ver, e acredito que vai crescer muito, até porque as pessoas estão falando, como a Ju falou, né, voltando mais para a alimentação. Eu conheci a CSA entrevistando a Valéria Pascoal, eu acredito que muita gente aqui a conheça, e conheci entrevistando a Érica, falando com a Érica num evento, ela que me apresentou. E a gente fica não só se alimentando, né, pensando no alimento, mas todo o processo da comunidade mesmo, que eu acho muito importante. A respeito, deixa eu ver muita coisa no chat para ver as perguntas. Tem alguém que quer perguntar mais alguma coisa? Acho que pode só abrir o microfone também e falar alguma coisa, se apresentar. Se não quiser abrir a câmera, pode abrir só o microfone. Qual? Então, só para complementar, aproveitando que a Gisele falou dos complementares, né? De falar desse poder da comunidade, né? Então, assim, a gente está faz parte de uma comunidade que sustenta a agricultura, mas que a gente também está apoiando uma rede de produtores locais que produzem diversos outros alimentos que fazem parte dos alimentos complementares das CSAs. Nesse momento que a incerteza para quem é autônomo, né, é enorme, para esses produtores também, muito provavelmente é um alívio eles poderem ter aquela produção deles, né, mensal, sendo, né, adquirida, e eles terem essa segurança econômica também, né? Então, acho que a rede ela tem esse poder de capilaridade local que vai muito além dessa relação agricultor e coagricultor, né? E outra coisa que eu queria chamar atenção nesse sentido é que vem crescendo o número de artigos sobre saúde mental nesse período de isolamento, né? E mesmo que a gente esteja isolado e tenha todas essas mudanças, esse sentimento de pertencimento, de você ir toda semana no PC, mesmo com a distância, né? Você sente que você pertence a algo maior, né? Você está ali vibrando, né? Então, eu acho que isso também é uma outra parte da saúde, mas é a saúde mental, né? Que a gente também não pode ignorar. É que agora a Ju teve que sair, ela avisou que teria que sair, mas que tem tudo a ver com a alimentação também, né? A saúde mental, o intestino, que a gente come, como a gente processa nesse momento, né? Não ficar se enchendo de alimentos. Não tenho propriedade para falar disso, porque eu não sou nutricionista, mas eu faço muitas entrevistas sobre isso e a gente acaba aprendendo. Enfim, se enchendo de alimentos inflamatórios aí, que tem tudo a ver com o intestino e piora a saúde mental. A Ju poderia falar um pouco mais disso, mas ela teve que sair, ela avisou aqui. Nossa, agora que eu tô vendo todas que estão participando, muitas. O Mal, que é da minha, tá aqui também, da Cult Vida. Legal que a gente está reparando aqui também tem gente que não é de Brasília, né? Então acho que é legal com outros CSAs de outros estados. Sim, acabei de ver aqui também. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa? Lê. Gi, Érica, Mani. Gente, vocês conseguem me ouvir? Minha conexão está bem ruim. Bem baixinho, Fê. Ah, bom, vou tentar. Não, é só para Melhorou. compartilhar que na minha CSA o que mudou é que virou entrega a domicílio. A gente achou que era o mais fácil, o mais adequado. É um pouco triste, mas a gente fica super feliz assim quando chega o agricultor e tal, mesmo não podendo encontrar as pessoas. Acho que faz parte também, e também aconteceu essa questão de ter bastante compartilhamento, né, nas redes sociais, e a gente achou bem legal, porque também no grupo da CSA Brasília e no grupo da CSA Brasil, nossa, aumentou
muito, assim, muita gente compartilhando, conversando, então foi muito interessante, assim, ver que esses canais ajudam a gente também nesse momento, né? Apesar de a gente criticar tanto, assim, o WhatsApp às vezes, nesse momento tem nos ajudado. Então, é só contar um pouquinho do meu lado. E eu queria, se tivesse outros agricultores, eu estou bem curiosa para saber também da visão no campo, como é que tá, com os vizinhos, com a colheita e tudo mais. Seria interessante. A Vanessa falou que está online. Você está ouvindo a gente, Vanessa? Você poder contar um pouquinho aí da experiência da Doce Vida? Não sei como é que tá a conexão lá na chácara. A Gi pode falar também um pouco, não? Sobre essa questão? Sim, posso. Então, lá na chácara, eu não moro na chácara, né? A gente tem uma casa aqui no Gama e a gente conseguiu adquirir a chácara, né? A nossa história é até um tanto quanto curiosa, porque a gente alugou, né? A gente arrendou uma chácara, começou a produzir, a gente mudou as nossas vidas. Enfim, e aí a gente adquiriu a chácara, né? E lá a gente é cercado por soja, né? A gente recebeu orientações para o plantio do orgânico, a gente pegou um pedaço e plantou lá, né? E a gente planta nesse pedaço, mas tem barreira de quebra-vento, né? Tem tudo direitinho. 2 anos depois agora já está bem protegido, né? E a questão da colheita está bem tranquila, porque assim a gente não tem vizinhos que produzem hortaliça, né? Basicamente a soja, né? E aí a gente tem essa questão dessa barreira que nos protege, né? E aí é tranquilo, assim, a colheita tem sido tranquila, né? O plantio, o manejo, né? Não tem estrada, né? Não passa carro, é basicamente a gente que chega lá. Então, assim, a gente está bem isolado mesmo, né? E aí a nossa rotina, assim, a minha e do meu marido, né? A gente está ficando em casa com as crianças e aí vai para a chácara e no dia das entregas, né? E evitando, tendo esse distanciamento, né? Evitando o contato, que eu acho que o contato é a alma da CSA, assim. A gente fica um tanto quanto estremecido, mas a gente sabe que é por um tempo, né? Mas nesse sentido que alguém comentou aí da questão do pertencimento, né? De fazer parte de algo que é maior. Ideal de vida melhor, né? Por algo que transcende essa questão do capitalismo, né? Eu falo que a gente está fora, né? A gente está completamente, a CSA está completamente fora aí dessa questão da selvageria e do capitalismo, né? Então é muito bacana aí fazer parte de toda essa mudança, né? Luísa. Obrigada, Gi, por compartilhar. Oi, Érica. Eu só queria comentar assim, com o pessoal, né, um pouco daquela pergunta que você fez, né, para a Gisele, como é que é essa coisa da CSA, né, se vai ter cota para quem quiser chegar, né, e como a organização desse webinar foi feita pela rede CSA Brasília, eu queria trazer que a gente está também organizando um outro webinar para pessoas que não fazem parte de CSA, né, para pessoas que querem conhecer CSA e que dentro dessa lógica de apoio mútuo, né, que a gente tem, a gente fortalecer as comunidades que ainda estão com cotas abertas, né, a gente realmente mostrar a tecnologia de CSA como algo, né, de suma importância, como a Ju falou, né, em todos os momentos, mas nesses momentos, né, em que lá as nossas células ficam muito alteradas, né, assim, a CSA traz esse nutriente invisível aí que organiza a gente. Então também, né, já deixar o pessoal avisado que
nas próximas semanas aí a gente vai ter também um outro evento visando, né, o apoio a essas comunidades que também estão precisando se estruturar, que também estão se organizando, né, para ter suas cotas preenchidas. É isso. A gente só tem mais 10 minutinhos. Tem mais alguma pergunta? Só complementar essa fala da Érica, esse webinário vai ser, então, uma introdução sobre o que é CSA, mas trazer um foco também grande sobre resiliência CSA, né? Nesses momentos de crise, qual que é o papel da CSA e qual é o papel de todos nós, né? Eu acho que aproveitando, assim, a gente já está 10 minutinhos de acabar, eu acho que talvez a gente pode ir encerrando, deixa esse gancho para o próximo webinário, né? Não sei se, Luísa, você quer fazer um fechamento das perguntas e das conclusões. Eu acho que a gente complementou tudo, né? A gente passou desde a plantação, trajeto, transporte, ao momento de pegar, ficou aí esclarecido com a contribuição da Mani, que é uma sugestão, né? Que vale colocar cada um no seu PC, melhor menos tempo para menos se expor. Achei super relevante, aliás, eu quero ver se tem como salvar aqui, quando compartilharam qual o tanto de diluição, achei que isso foi muito importante passar por isso, as falas da Ju também sobre o alimento, a importância, acho que contemplou tudo, passamos por tudo. A gente aqui conseguiu sistematizar também as perguntas e respostas que foram pelo chat, então eu acho que eu vou agregar isso num arquivo, coloco lá naquele link que já está disponibilizado, né, os outros documentos da CSA, então quem quiser acessar fica por lá, inclusive essas receitinhas, né, de quanto de hipoclorito, em que quantidade, tiveram dicas bem interessantes. Sim, eu acabei perdendo, assim, o chat subiu, aí eu acabei perdendo, eu quero aproveitar também a informação. Legal. E acho que vale agradecer a todo mundo, acho que foi muito bom, né, essa troca, eu acho que foi uma boa conversa, acho que essa é a ideia desses webinários, infelizmente a gente tem que fazer à distância, seria muito melhor se a gente tivesse todo mundo junto numa roda, mas dado a situação em que a gente está, é bom saber que funciona assim também. Sim, e o que fica, né, de um resumo são as seguranças que a Gi passou, da segurança alimentar mesmo e a segurança que a gente não vai acabar. Perfeito. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, até mais. Obrigada, gente. Maravilhoso. Beijo, boa noite. Tchau, boa noite. Até a próxima. Obrigado, gente.